Você sabe quantos cristãos celebram o Natal sem Cristo? Você sabe quantos milhões de pessoas, neste exato momento, adoram secretamente o Deus do consumismo, acreditando que estão honrando o Messias, quando na realidade caíram no mais doce, sutil e perigoso engano espiritual da história moderna? A verdade que você está prestes a descobrir não é uma opinião. É uma revelação que mudará para sempre a sua visão sobre esta celebração. Porque o que o mundo chama de espírito natalino nada mais é do que um substituto perfeito, uma falsificação disfarçada que até mesmo os filhos de Deus aceitaram sem questionar, sem investigar, sem discernir. Todos os anos, milhões de famílias se reúnem em torno de árvores decoradas, luzes cintilantes, presentes embrulhados e jantares suntuosos, cantando canções sobre o nascimento do Salvador. Mas muito poucos param para se perguntar: onde está Cristo em tudo isso? Não me refiro à figura simbólica na manjedoura no canto da sala de estar. Refiro-me ao Cristo vivo, o Senhor que exige obediência, santidade, sacrifício e entrega total. Cristo foi substituído por uma versão confortável, emocional e decorativa. Uma versão que não confronta o pecado, não exige mudança, não perturba a consciência. O Natal moderno tornou-se uma celebração pagã disfarçada de cristianismo. E o mais trágico é que a própria igreja participou desse engano. Mas isso não começou de repente. Foi um processo lento e estratégico, planejado para desviar a atenção do verdadeiro evangelho e substituí-lo por tradições humanas que parecem inocentes, mas que, na verdade, acalmam a alma. A Bíblia nos adverte em Colossenses 2:8: cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Essa advertência não é acidental. Paulo sabia que uma das armas mais eficazes do inimigo não é atacar a fé abertamente, mas infiltrá-la, deturpá-la, diluí-la, até que perca seu poder transformador. E foi exatamente isso que aconteceu com o Natal. Deixe-me mostrar como essa infiltração ocorreu. O dia 25 de dezembro nunca foi o dia do nascimento de Jesus. Até mesmo teólogos liberais sabem disso. Historicamente, essa data era dedicada à celebração de Sol Invictus, um festival pagão romano em honra ao Deus Sol. Quando o cristianismo se uniu ao poder político do Império Romano no século XIV, a Igreja institucional adotou essa data para cristianizar uma celebração pré-existente, acreditando que isso facilitaria a conversão dos pagãos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 6,14: não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Deus nunca nos chamou para misturar o sagrado com o profano, para combinar a verdade com o erro. No entanto, foi exatamente isso que a igreja apóstata daqueles séculos fez. E o que começou como uma estratégia evangelística acabou se tornando uma porta aberta para o paganismo entrar disfarçado de cristianismo. Hoje a maioria dos símbolos natalinos não tem origem bíblica. A árvore de Natal vem dos cultos germânicos ao deus Odin. As coroas do advento eram usadas em rituais pagãos de fertilidade, e até mesmo a figura do Papai Noel é uma criação comercial que deslocou completamente a centralidade de Cristo.
Mas o pior ainda está por vir. Se você faz parte do remanescente que não compromete a verdade do Evangelho, que não se deixa influenciar por tradições vazias, mas busca honrar a Cristo em espírito e em verdade, deixe seu like agora mesmo. Esta mensagem não é para os mornos, não é para aqueles que buscam agradar ao mundo, mas para aqueles que estão dispostos a encarar a realidade incômoda, a romper com o que sempre fizeram e a buscar a verdade, não importa o custo. Agora, vamos falar sobre o verdadeiro problema por trás do Natal moderno. Não se trata apenas de datas ou símbolos, é uma questão espiritual profunda. O Natal de hoje foi concebido para gerar emoções temporárias, para criar um sentimento de paz, união e felicidade que dura apenas algumas semanas e não produz frutos eternos. Jesus advertiu em Mateus 15:8-9: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras de homens. Esta é uma descrição exata do que acontece em dezembro. Milhões de pessoas cantam sobre o nascimento do Salvador, participam de missas ou cultos especiais e compartilham mensagens inspiradoras nas redes sociais, mas seus corações estão longe de Deus. Não há arrependimento genuíno, nenhuma transformação real, nenhuma entrega total. Só existe emoção religiosa. E essa emoção é exatamente o que o inimigo precisa para manter as almas adormecidas, acreditando que estão em paz com Deus, quando na realidade estão presas em uma religiosidade morta. O Natal moderno substituiu o evangelho do arrependimento pelo evangelho do sentimentalismo. Não se prega mais sobre o pecado, sobre a necessidade de um Salvador, sobre o juízo vindouro. Em vez disso, fala-se de amor, paz, família, generosidade, valores que soam belos, mas sem o fundamento da cruz e da ressurreição, não tem poder salvador. E é aí que muitos caem. Pensam que estão celebrando a Cristo porque mencionam o seu nome, porque montam um presépio em casa, porque cantam canções natalinas. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Invocar o nome de Cristo sem obedecê-lo, sem segui-lo, sem morrer para o pecado, é uma fé falsa. E o Natal moderno está repleto dessa fé distorcida, uma fé que celebra um Cristo decorativo, mas rejeita o verdadeiro Cristo, o Cristo que exige tudo. O sistema mundial alcançou algo brilhante. Transformou o nascimento do Messias em um evento comercial, emocional e cultural, esvaziando-o de seu significado profético e redentor. A verdadeira história do nascimento de Jesus não é um conto terno de um bebê em uma manjedoura. É a história do Deus eterno que se esvaziou de sua glória, que assumiu a forma de servo, que nasceu na pobreza e na humildade para vencer o pecado, a morte e a semelhança de Deus. Filipenses 2:6-8 nos diz: Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esta é a essência do Evangelho: humildade, sacrifício, obediência até a morte. Mas o Natal moderno elimina tudo isso. Apresenta um Cristo inofensivo, um bebê adorável, que não confronta, não julga, não exige nada.
E quando você apresenta um Cristo sem cruz, sem ressurreição, sem senhorio, você está apresentando outro Jesus, um que não salva, um que não transforma, um que não tem poder. Paulo advertiu em 2 Coríntios 11:4, pois se alguém vier a vocês e tentar salvá-los, será profeta para vocês. Se pregam um Jesus diferente daquele que lhes pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diferente daquele que aceitaram, vocês o toleram facilmente. A pergunta que você deve se fazer neste momento é: estou celebrando o verdadeiro Jesus? Ou estou celebrando uma versão emocional, culturalmente fabricada, criada pelo mundo? Meu Natal produz verdadeiro arrependimento, adoração em espírito e em verdade, e um desejo mais profundo de conhecer e obedecer a Cristo? Ou será que simplesmente gera uma emoção passageira que se dissipa no dia 1º de janeiro, deixando-me tão vazio, tão morno, tão distante de Deus? O apóstolo João nos adverte em 1 João 2:15-17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Natal do mundo apela aos desejos da carne, comida, bebida, prazer. Apela aos desejos dos olhos, presentes, decorações, luzes. Apela à vaidade da vida, status, aparência, tradição familiar. Mas nada disso vem do Pai. Tudo isso é temporário. Tudo isso perece. E se a sua celebração de dezembro se centra nessas coisas, então você não está celebrando a Cristo. Você está celebrando o mundo, e o mundo passa. Mas há uma saída. Ainda não é tarde para despertar, para romper com tradições vazias, para retornar ao Evangelho puro e genuíno. Não se trata de condenar aqueles que celebram o Natal. Trata-se de chamar os filhos de Deus à verdade, à santidade, à separação do mundo. Jesus disse em João 4:23-24, mas a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não busca adoradores emocionais, Ele não busca adoradores tradicionais, Ele busca verdadeiros adoradores. E a verdadeira adoração não se mede pela quantidade de canções natalinas que você canta ou pela quantidade de presentes que você dá. Ela se mede pela quantidade de sua vida que você entregou a Cristo, pela quantidade que você morreu para si mesmo, pela quantidade que você permitiu que o Espírito Santo o transformasse de glória em glória. Se esta mensagem tocou seu coração e você está disposto a buscar a Cristo acima de qualquer tradição humana, e se inicialmente hesitou em curtir e compartilhar porque estava envolvido com a mensagem, faça isso agora, pois este conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão presas no engano.